Oi, gente, bem-vindos ao quarto dia do nosso desafio 7D. E hoje eu vou introduzir dos tópicos que eu acho que seja mais importante para um plano de teste, tá? Não só para um plano de teste, mas para adicionar essa característica numa user store ou um defeito. E a gente fala de prioridade, tá? O que é essa prioridade? A prioridade é quando a gente estima o que tem que ser desenvolvido, tem que ser testado, tem que ser priorizado, né? É tudo que tem que, quanto mais no topo, tem que ser pego primeiro para ser resolvido, né? É quando a gente fala assim, a minha prioridade do dia é ler 10 páginas. Então, se você concluiu o dia e não leu as 10 páginas, você não concluiu aquela atividade, né? A gente prioriza aquilo como a coisa mais importante do nosso dia. E no desenvolvimento de software isso não é diferente, tá? A gente também tem essa propriedade, né, durante o nosso fluxo de desenvolvimento e de teste, tá? Então, falando um pouco mais, né, a quantidade de níveis da prioridade, ela varia, tá? Mas, via de regra, né, vamos falar assim, via de regra, nós temos 5 tipos de prioridade, tá? Nós temos a prioridade altíssima, né, que é aquela que tem que ser pega em primeiro lugar e tem que ser resolvida. Normalmente, quando a gente tem um card de desenvolvimento ou um card para ser testado e tá como altíssimo, normalmente os times que já têm um processo um pouquinho mais definido estabelecem um SLA curto para esse tipo de tarefa, porque são tarefas que têm que ser resolvidas rápido. SLA, para quem não sabe, é o tempo de correção, né? O tempo de correção e entrega da atividade. Desde que ela chega para ti até a entrega dela demora um período X. Por exemplo, eu tenho uma tarefa que chegou para mim agora para testar e ela tá com prioridade altíssima, então eu tenho 2 horas para entregar ela. Então, dentro de 2 horas eu tenho que testar, eu tenho que validar e entregar essa tarefa testada, tá certo? Normalmente, quando tem um altíssimo, é hotfix, que a gente chama. O que é esse hotfix? Você que já está um pouquinho na área de desenvolvimento, ou que talvez já tenha lido alguma coisa, normalmente esses hotfixes vêm de produção, quando um cliente encontra um defeito em produção e entra em contato com a empresa e diz, achei tal problema, não estou conseguindo executar tal funcionalidade, é aberto um hotfix, né? Quando chega essa tarefa para o time de desenvolvimento, ela chega como um hotfix, ou seja, defeito encontrado em produção que tem que ser resolvido rápido, tá? Então, quando vocês escutarem isso na empresa ou escutarem isso num curso, hotfix é essa definição. É algo de altíssima prioridade que a gente tem que foi encontrado em produção, que chega para o time, a gente tem que desenvolver, testar e liberar num curto prazo de tempo, tá? Depois do altíssimo, nós temos a alta, né? Uma prioridade alta. Depois nós temos a média, a baixa e a cosmética, né? Esse cosmético não é todos os lugares que trabalham, tá? Hoje, na empresa que eu trabalho, nós vamos até a baixa prioridade. Em alguns casos baixíssimas, mas normalmente nós vamos até a baixa prioridade. Porque esses erros cosméticos, eles não é toda empresa que trabalha. Quando a gente fala de cosmético, a gente fala assim, a fonte não tá do tamanho correto, não tá com a fonte correta, a cor não tá igual. São coisas assim, detalhes visuais, nada que impeça o fluxo de desenvolvimento. Quer dizer, nada que interfira a funcionalidade, né? Então, nós temos esses 5 níveis de prioridade, tá? E agora, vamos colocar isso em prática para vocês entenderem como executar a prioridade, tá? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui do meu dia a dia, tá? Como que é o meu dia? Não todos os dias não são assim, mas normalmente o que eu prezo no meu dia? Eu tenho que trocar de roupa, eu acordo, eu troco de roupa, eu vou no banheiro, eu dou carinho no meu doguinho, eu tenho crossfit, eu tenho que trabalhar, eu tenho que passear com o cross, né? E tenho que estudar. Estudar ou corrigir alguma atividade do pessoal do curso do método PDA,
responder para vocês no Instagram. Então, essa é mais ou menos a minha ordem do dia, tá? E aí, como que eu vou escalar a prioridade do que tem que ser feito no meu dia a dia, né? Aqui, mais ou menos, eu meio que botei em ordem, né? Mas, né, trocar de roupa, prioridade pra mim altíssima. Por um bom tempo eu trabalhei de pijama, né? E isso não fazia com que rendesse muito o meu dia. Então, eu preciso trocar de roupa para estar pronta pro dia. Depois disso, eu preciso ir no banheiro me arrumar, né? Escovar os dentes, arrumar o cabelo e tudo mais. Depois disso, depois que eu me vesti, fui no banheiro, me arrumei, eu vou dar carinho pro meu doguinho. E isso é normal do dia. Ele se acostuma com que eu faço as minhas coisas e depois eu dou atenção pra ele. Então eu dou carinho, brinco um pouquinho com ele, vejo se ele precisa de água, de comida da noite, tudo certo. Isso pra mim é alta prioridade. Depois que eu cuidei de mim, que eu tô arrumada, eu tô pronta, eu vou cuidar dele. Depois eu vou pro CrossFit, né? Nos dias que eu tenho CrossFit, eu vou pro CrossFit, né? Então, essas eu tenho as 2 atividades de altíssima prioridade, que é para eu ficar pronta para executar as outras tarefas. Então, sem eu ter feito aquilo de altíssima prioridade, eu não consigo executar as outras coisas do dia. Entenderam essa relação? Sem executar os itens de altíssima prioridade, eu não estou pronta para executar as outras tarefas. Então, para isso, eu preciso ter trocado de roupa, ter ido no banheiro, para poder dar carinho no meu doguinho e ir pro CrossFit. Que aí é o momento que eu tenho que me dar energia, motivação para o meu dia. E depois disso, trabalhar, né? Que eu até botei média e o porquê sustento, né, amigos? Temos que trabalhar para o nosso sustento. Depois eu tenho passeio com cross, que às vezes é comigo, às vezes eu faço com meu marido, às vezes eu faço sozinho. Isso daí depende muito, né? Quando eu não tô conseguindo, a gente meio que se divide, mas tem uma prioridade média ali no meu dia. E os estudos, né, também tem prioridade média, que é pensando no futuro, tá? Então, nessa estrutura do meu dia, eu consigo estabelecer o que é essencial, que é tipo prioridade urgentíssima no meu dia. Depois eu tenho as de alta prioridade, que elas não bloqueiam o meu dia, como trocar de roupa e ir no banheiro, mas mesmo assim elas têm uma prioridade alta. E depois eu tenho as de prioridade média, tá? Por que trabalhar, passeio e estudo tá como prioridade média, tá? Quando a gente fala de prioridade média, a gente pode começar a escolher uma priorização dentro daquela categoria de média. Porque quando tá no médio, tá no mediano, não é urgente e alguma coisa daquele meio pode ser puxada primeiro. A mesma coisa de alta prioridade, só que a diferença é que os itens de altíssima prioridade e alta prioridade são coisas que a gente precisa resolver logo, são coisas urgentes, são coisas que impactam em curto, médio e longo prazo, tá? Normalmente as de alta e altíssima prioridade impactam em curto e no máximo médio prazo. Então, se eu não me arrumar e se eu não cuidar da minha saúde, vai me impactar em curto e médio prazo. Então, por isso que estão em altíssima e alta prioridade. Depois disso vem o médio, que é trabalhar, passear com o meu cachorro e estudar. Dentro desse médio, eu posso escolher quais eu vou trabalhar e completar até o final do dia. Porque se eu não completar naquele dia, eu posso, né? Posso postergar para o dia posterior, eu posso pedir ajuda para alguém, como é no caso de passear com o meu cachorro, que o meu marido faz. Então, essa prioridade da média dá para te selecionar ainda quais que tu pega. Então, minha prioridade sempre é trabalhar. E aí depois, dependendo de como tá o dia, de como que eu tô, se eu tô muito cansada, se eu não tô, eu vou priorizar. Eu vou passear e estudar, ou vou só estudar, ou vou só passear. Então aí tem como tu ajeitar, tá? Bom, depois disso, de explicar o que é prioridade para vocês, eu quero que vocês peguem aquela sua lista de tarefas, continuando com a tua tarefa do dia a dia,
E agora eu quero que vocês ordenem elas por prioridade, categorizando o que é altíssima, o que é alta, o que é média e o que é baixa, tá? Lembrando o conceito, altíssima, eu não consigo iniciar nenhuma outra tarefa sem completar ela. Alta, ela não me bloqueia de não fazer as outras, mas ela é prioridade também no meu dia. E depois nós temos as de média e as de baixa, tá certo? Então, pega aquelas suas user stories de tarefas do dia a dia e ordenem elas, tá certo? E não esqueçam de me marcar no Instagram ou no LinkedIn para eu mandar as observações por DM, tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!